Vamos lá falar hoje sobre as síndromes broncoconstrictivas, continuando as nossas interações aqui sobre as emergências clínicas. Hoje a gente vai falar dos dois principais representantes dessas síndromes broncoconstrictivas, que é a crise de asma e a exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica. Numa primeira aula falaremos sobre a crise de asma, numa segunda aula sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica. Ok? Asma nada mais é do que uma doença inflamatória. Todo mundo sabe disso, né? É uma doença inflamatória que tem três grandes vilões. O eosinófilo, o mastócito e o neutrófilo. São essas três células que promovem esse processo inflamatório na mucosa do brônquio. Então, toda inflamação vai ter vasodilatação. Como a gente sabe que o vaso ele é cheio de fenestras, quando ele dilata, essas fenestras aumentam, então a permeabilidade aumenta, então vai ter extravasamento de líquido, vai ter edema, né? Além disso, citocinas inflamatórias são responsáveis também por contração da musculatura lisa do brônquio. Tudo isso gera numa diminuição do orifício brônquico, né? Do raio do brônquio. E como a gente sabe que a resistência é inversamente proporcional ao raio até a quarta, ou seja, uma relação muito grande entre resistência e raio, quanto maior for o raio, menor é a resistência, quanto menor for o raio, maior é a resistência. Então, se eu tenho um raio muito pequenininho, eu tenho uma resistência muito grande ao fluxo de ar. Então, além desse edema de muco, esse edema de mucosa importante, que faz com que a resistência aumente muito pela diminuição do raio, e a contração do músculo liso, que também diminui ainda mais o raio, existe uma grande produção de muco, de secreção. Então, esse raio que já é pequenininho, esse brônquio que já está altamente constricto, além de ter uma constricção normal, mecânica, né, espacial, vai existir também conteúdo em seu interior, um conteúdo mais espesso muitas vezes, que é muco e que muitas vezes nos quadros graves de asma precisa ser retirado ativamente a partir da broncoscopia, ok? Fazendo uma apresentação rápida dos tipos de crise de asma, a gente pode classificar em dois grandes tipos: a asma mal controlada, ou seja, a crise de asma que deriva de uma asma mal controlada, é 80 a 85% dos casos, e a asma lábil, que é aquele paciente que não estava sintomático, não teve uma piora gradual dos seus sintomas, ele estava controlado, mas entra em contato com o estressor, seja ele ambiental, seja ele metabólico, orgânico, infeccioso, e isso gera rapidamente uma crise de asma. Na asma lábil, a resposta ao broncodilatador ela é muito rápida, ela é muito boa. Na crise de asma que decorre de uma asma mal controlada, eu tenho muitas vezes, além de broncodilatar esse paciente com a terapêutica padrão, que eu vou mostrar mais à frente, muitas vezes eu preciso tirar o muco e os tampões mucosos que esse paciente forma, porque é uma característica, né, a produção de tampões mucosos na crise de asma decorrente de uma asma mal controlada. Não é característica na asma lábil, ok? Mas vocês vão se deparar basicamente com essa asma aqui, uma crise de asma decorrente de uma asma mal controlada, aquela crise de asma onde os eosinófilos são os principais representantes do acontecimento, ok? Quando a gente fala em desencadeante da crise de asma, eu tenho que lembrar definitivamente das infecções. Infecção é o grande fator desencadeante. Claro que a não adesão à terapêutica, tudo isso corrobora, mas em primeiro lugar, tanto para asma como para a doença pulmonar obstrutiva crônica, as infecções se caracterizam como principal fator desencadeante. E as infecções são geralmente infecções virais, rinovírus, influenza, vírus sincicial respiratório, né, metapneumovírus, então vírus de uma forma geral. Então, a grande causa das exacerbações da crise de asma são infecções virais, daí a não utilização rotineira de antibiótico terapia para o paciente em crise de asma. É diferente para o paciente em DPOC, como a gente vai ver mais à frente, ok? Então, atente que, além da sintomatologia básica da asma, como dispneia, tosse, sibilância,
que é a grande tríade desses pacientes, o paciente pode estar com uma infecção viral. Então, ele pode ter febre, pode ter dor no corpo, mialgia, né, artralgia. Então, isso são características importantes que a gente precisa ficar alerta, né? Alérgenos ambientais também, ácaros, poluição, tudo isso é um fator para desencadear a crise de asma, poluição atmosférica e alguns medicamentos, principalmente os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios não esteroidais são desencadeantes, sim, de crise de asma naqueles pacientes com maior propensão. Beta-bloqueadores também entram nesse espectro, mas eu colocaria os AINES como os grandes vilões nesse sentido. Então, quando a gente fala em desencadeante de crise de asma, eu tenho que pensar em infecção viral e isso deve me fazer pensar imediatamente que esses pacientes, além da sibilância, além da tosse, além da dispneia, eles podem ter mialgia, eles podem ter febre, eles podem ter cefaleia, eles podem ter toda a sintomatologia própria de uma infecção viral, ok? Então, a grande fisiopatologia, a gente já falou sobre isso, é uma broncoconstricção aguda. Essa broncoconstricção se dá tanto pela contratura da musculatura lisa como pelo edema da mucosa do bronco, né? E hipersecreção de muco, tudo isso causado por uma inflamação eosinofílica, neutrofílica e eu acrescentaria aí também mastocitária, ok? Uma questão importante para a gente classificar e para a gente entender a crise de asma, uma vez que a gente já viu ali a sua fisiopatologia, é que durante a crise de asma, imagine que você vai ter uma diminuição do raio do brônquio, como eu já falei. Esses pacientes eles vão ter uma dificuldade maior para expelir o ar, para expirar. Um primeiro mecanismo adaptativo ou compensatório é aumentar a frequência respiratória. Esses pacientes eles naturalmente são taquipneicos, eles aumentam a frequência respiratória. Então, professor, você está me dizendo que eu vou achar aquele paciente lá com crise de asma, com dor no corpo por conta da infecção viral, com tosse, dispneia e sibilância e taquipneia? Taquipneia é o comum na crise de asma. E quando eu tenho taquipneia, eu jogo muito CO2 para fora. Então é natural na crise de asma, quando eu tenho ainda essa capacidade compensatória de expelir CO2 num volume maior. E eu ter, obviamente, uma hipocapnia que é característica da crise de asma leve a moderada, ok? Uma hipocapnia. Outra característica importante, muito importante, a hipoxemia não é comum na crise de asma. Diferentemente da DPOC, na asma não é comum. Então, o comum de a gente achar numa gasometria de um paciente em crise de asma é hipocapnia, por conta da taquipneia, e normoxemia, ou a saturação normal, PaO2 normal. Não é comum hipoxemia. Professor, e se tiver hipoxemia? Se tiver hipoxemia, você deve procurar diagnósticos subjacentes, pneumonia, pneumotórax, pneumomediastino, né, atelectasia. Então, você deve procurar ou complicações ou diagnósticos que estão acontecendo no mesmo momento da crise de asma, ok? Então, hipoxemia não é comum, quando presente, procurar diagnósticos diferenciais ou diagnósticos concomitantes, ok? E em relação ao CO2, CO2 tem que estar baixo, mas imagine que o paciente fadigue a musculatura, não consiga mais manter essa taquipneia, que o mecanismo compensatório ele falhe e eu comece a reter CO2. Então, quando eu encontro normocapnia ou hipercapnia, associado, obviamente, a uma acidose respiratória, a uma queda do pH, eu estou diante de um fator importante de risco na crise de asma. Esses pacientes geralmente vão precisar de intubação orotraqueal, tá bom? Então, o que é que fica? Hipoxemia não é comum, se presente, procurar diagnósticos subjacentes ou diferenciais, e o normal é ter hipocapnia. Claro, caso eu tenha normocapnia ou hipercapnia, com acidose respiratória, sinal importante de gravidade, ok? Ok, vamos lá.
Então, como eu falei, o aumento da frequência respiratória gera uma tendência, né, à hipocapnia e alcalose respiratória. A hipoxemia não é comum e deve levantar suspeições, né? E outras características de crise grave de asma aí, né? Porque tendo hipoxemia, opa, é grave, pode ser grave. No mínimo tem diagnóstico aí junto, tem outros comemorativos. Teve normocapnia ou hipercapnia com acidose respiratória, opa, grave, grave, muito provavelmente vai precisar de intubação orotraqueal. Existem mais duas coisas que falam em relação à gravidade, que é o silêncio pulmonar. Imagine que o brônquio, quando está muito constricto, ele assovia, ou seja, existe sibilos. Sibilo é comum na crise de asma. Mas se esse brônquio estiver fechado por completo, se ele está fechado por completo, o ar não passa, não tem sibilo, é um silêncio pulmonar. Isso é um sinal de asma grave. Além do pulso paradoxal, que é a queda da pressão arterial sistólica acima de 12 milímetros durante a inspiração pelo aumento da pressão intratorácica. Ok? Então é importante que a gente entenda isso. Então, como eu falei, a observação de um PaCO2, de uma capnia aumentada ou normal em pacientes com crise de asma pode obviamente mostrar uma obstrução tão intensa, tão severa da crise de asma, que esse paciente realmente vai precisar de intubação orotraqueal. Beleza, professor, sabendo de toda essa fisiopatologia, de tudo isso que acontece, como é que o paciente aparece para mim na crise de asma? Ele vai aparecer com uma tríade: dispneia, tosse e sibilância. Dispneia, tosse e sibilância. Professor, vai estar sempre presente essa tríade? Não, claro que não. Claro que não. Na medicina nem sempre nem nunca, né? Mas a dispneia é o que leva o paciente à emergência. Então, a grande queixa, a queixa principal do paciente vai ser dispneia. Vai ser dispneia, vai ser falta de ar. E a isso você vai associar a história. É um paciente asmático, não é? Está sibilando, não está? Tem tosse. Principal causa de descompensação é infecção viral, então tem mialgia, tem artralgia. Então é um quadro clínico que você tem que ter mentalizado, precisa ser medular, ok? Você tem que atentar para sinais de alerta, sinais que mostram que esse paciente está em iminência de falência respiratória. Em iminente falência respiratória, como por exemplo, uso de musculatura acessória, como por exemplo, cianose central, como por exemplo, rebaixamento do nível de consciência. Então, tudo que indique no exame clínico uma parada respiratória iminente deve chamar a sua atenção para, obviamente, possíveis intervenções, dentre elas a intubação orotraqueal, ok? A avaliação inicial da crise de asma deve ser feita na área vermelha, principalmente na asma moderada a grave. Na asma leve a gente consegue conduzir fora da área vermelha, mas na área moderada a grave, né? Com a ausculta vai mostrar muitas vezes, na maioria das vezes, sibilos, mas eu falei que pode aparecer também silêncio pulmonar quando o bronco está muito constricto, né? A utilização de scores, quando eu tenho diagnósticos diferenciais, isso aqui é um score de gravidade para pneumonia. Então, se tiver uma pneumonia associada, óbvio, a gente avalia com scores, né? O trabalho respiratório, sinais vitais. E existe uma forma objetiva de tentar predizer a resistência ao fluxo expiratório, que é com peak flow, com pico de fluxo expiratório. Um peak flow ali menor que 40% do predito indica asma grave. Um peak flow entre 40 e 70, asma moderada, crise de asma moderada. Um peak flow maior que 70 indica asma leve ou crise de asma leve, ok? É um aparelho importante, é uma medida importante que você pode, além da clínica, utilizar, mas não está presente na grande maioria das emergências. Então, acaba sendo uma medida muito mais teórica, né? Mas é importante que você entenda que sinais importantes de falência respiratória iminente, como eu falei, cianose, silêncio pulmonar, dificuldade respiratória com uso de musculatura acessória, rebaixamento do nível de consciência, tudo isso associa-se a um peak flow mais baixo, a um peak flow menor que 40, indicando aí que existe uma correlação muito boa entre a limitação ao fluxo de ar e a gravidade da crise de asma. Aí está o peak flow, ó. Gostaria que vocês prestassem atenção aqui, que o paciente ele vai soprar aqui com toda a sua força, né, muito rapidamente.
E essa bolinha aqui, ó, quando ela fica no vermelho, ela está abaixo de 40, indica uma crise de asma, uma obstrução importante, uma crise de asma grave. Quando ela fica no amarelo ali, ela está entre 40 e 70, indica uma crise de asma moderada. Quando ela vai para o verdinho, ela está maior que 70, indica uma crise de asma leve. Se você conseguir, se você tiver disponível o PICFLU, ele pode sim ajudar. O que é que eu vou pedir de exames, professor, para esse paciente? A gente já falou que hipercapnia ou normocapnia associada à acidose respiratória e hipoxemia são sinais importantes de gravidade. Então eu tenho que ter gasometria. É óbvio que eu tenho que ter gasometria. A gasometria é para me mostrar isso. Como é que está o PaCO2, como é que está o pH e como é que está o PaO2. Né? Além disso, eu preciso pedir, muitas vezes eu não preciso, mas muitas vezes eu peço radiografia de tórax, principalmente na asma moderada grave ou quando o paciente tem hipoxemia, que é uma asma moderada grave, né? Para procurar diagnósticos diferenciais. Hemograma, buscando padrões infecciosos, eletrólitos, principalmente para ver o potássio, né? Já que o tratamento com beta-2 agonista coloca potássio para dentro da célula, então eu tenho uma tendência a gerar hipocapnia, hipocalemia nesses pacientes, né? Que já vem fazendo uso de beta-2 em casa, então às vezes são pacientes que já têm potássio baixo, então é importante ter isso na mão. E óbvio, se a asma é moderada a grave, aquela asma que eu preciso realmente tentar achar o fator desencadeante, geralmente é infeccioso, eu posso fazer exames microbiológicos. Mas se eu fosse dizer para você, dizendo para você quais exames você precisa pedir, você precisa de uma gasometria, você precisa de uma radiografia de tórax na asma moderada a grave, hemograma para avaliar o padrão hematimétrico mesmo e principalmente da série branca e potássio. Ok? E potássio, já está mais do que suficiente. Aí mostrando a gasometria, aí mostrando um raio-x, né, que mostra aqui uma pneumonia lobar em pulmão direito, em lobo superior, médio aqui do pulmão direito. Né? Você vê que é uma pneumonia importante, então não é de se espantar que se esse paciente tem uma hipersensibilidade brônquica, ou seja, asma, ele vai ter descompensação da sua doença com a pneumonia desse porte. Né? Classificando a crise de asma. Existem diversas classificações objetivas, como eu falei, com o PICFLU, né? Asma leve quando ele está maior que 70%, asma moderada entre 40 e 70, asma grave abaixo de 40. Então, isso é muito tranquilo. Na maioria das vezes você não vai ter o PICFLU. Então, o que é que eu vou usar? Eu vou usar sinais clínicos. Usa a musculatura acessória, é uma asma grave. Né? Frequência respiratória está muito alta, uma asma grave. Frequência cardíaca está muito alta, é uma asma grave. Né? Existe uma dificuldade de falar, fala entrecortado, ele não consegue falar, é uma asma mais grave. A saturação mostrando hipoxemia é uma asma mais grave. Então você vê que são sinais clínicos que fazem com que a gente faça a classificação sem grandes problemas. Outra coisa que você precisa definitivamente pesquisar quando você pega um paciente em crise de asma, porque o nosso medo é, a gente sabe tratar uma crise de asma e vai saber mais ainda depois desse encontro, né? Mas o que eu preciso definitivamente é, esse paciente aqui, eu consigo predizer que esse paciente vai evoluir de forma inadequada, tem chance de evoluir de forma inadequada? Isso é importante. E o principal fator que lhe diz isso é se esse paciente já teve uma crise de asma que precisou de intubação. Ou ele já teve crise de asma, já foi intubado, já foi para a UTI, então esse paciente tem risco sim de repetir esse quadro. É um paciente que usa muita medicação de resgate, é um paciente que vai muito para emergência, né? Muito para emergência, paciente que não usa bem o corticoide inalatório. Então, tudo isso está relacionado a um risco maior de evolução para uma asma grave, ok? E oxigênio, professor? Eu faço oxigênio na crise de asma? Vamos tratar esse doente? Claro que eu faço. Faço se houver, obviamente, hipoxemia. É importante dizer que, no caso de hipoxemia, a gente vai fazer radiografia de tórax, vai pesquisar diagnósticos concomitantes, visto que, como eu falei, não é comum, não é para ter hipoxemia. E aí eu uso dispositivos de acordo com a necessidade. Paciente mais hipoxêmico, dispositivos de mais alto fluxo. VNI, catéter
nasal de alto fluxo, professor? Existe espaço na asma num contexto muito menos balizado do que na DPOC. Na DPOC é consagrado o uso de VNI, na asma não. Eu posso até tentar fazer VNI, porque ele diminui o trabalho respiratório do paciente enquanto eu estou fazendo a terapêutica broncodilatadora. Porém, essa VNI ou esse catéter nasal de alto fluxo não deve atrasar a intubação quando houver indicação para a mesma, ok? Como eu falei, aqui já está a ventilação não invasiva na asma. E as indicações de intubação orotraqueal? Muito simples, parada respiratória, via aérea, crash. Se o paciente está em parada respiratória, eu intubo rapidamente, sem grandes problemas, né? Se aí fatores, obviamente, que a gente já vinha falando, que indicam uma parada respiratória iminente, como cianose central, como hipercapnia com acidose respiratória, hipoxemia importante, alteração do nível de consciência, fadiga respiratória, tudo isso são sinais de bom senso para que você intervenha e faça a intubação orotraqueal nos pacientes com asma, intubação orotraqueal de sequência rápida, né? Usando geralmente fentanil. Ketamina é muito utilizada pela sua ação broncodilatadora e o roncorônio também como um bloqueador neuromuscular. Esses pacientes são pacientes relativamente difíceis de ventilar, mas a intubação tende a ser relativamente tranquila. É importante dizer que eles não têm uma reserva muito boa, óbvio, né? E a gente faz até a oxigenação apneica, a oxigenação mesmo, quando o paciente não tem drive respiratório, ok? O que é que trata a crise de asma? O que trata a crise de asma é broncodilatação. É broncodilatador, é beta-2 agonista. E corticoide, professor, também. Corticoide ajuda para evitar crises subsequentes ou diminuir o tempo da crise atual. O corticoide não tem ação ainda na emergência, mas ele é fundamental na terapêutica. Então, é uma dupla, é um casal que trata a asma. É a broncodilatação e a corticoterapia, obviamente pelo caráter inflamatório da crise. E broncodilatador, eu vou usar broncodilatador de curta duração. Salbutamol, que é o que a gente mais utiliza, e o fenoterol, que era o antigo Berotec. O Berotec não é mais fabricado, mas o fenoterol ainda, obviamente, está aqui. Né? Então, salbutamol eu posso usar tanto por bombinha, que eu chamo de dispositivo dosimetrado, ou por nebulização. Tanto por bombinha como por nebulização. Se o paciente conseguir fazer a bombinha, que muitas vezes é difícil de fazer na crise de asma, porque ele precisa de uma sincronia respiratória, né? Junto com a hora de apertar o botãozinho da bombinha, então a gente acaba usando realmente nebulizador. Mas se a gente for para a bombinha, no salbutamol, eu posso fazer de 4 a 8 puffs. A literatura diz que eu posso ir até 10 puffs, né? Que é de 400 a 800 microgramas, né? A cada 20 minutos na primeira hora. Então, eu posso fazer 3 aplicações dessa. 3 aplicações dessa na primeira hora. Assim como o fenoterol. Fenoterol, metade da dose é de 2 a 4 puffs a cada 20 minutos na primeira hora. Então, mesma coisa. Eu escolho salbutamol ou fenoterol por dispositivo dosimetrado. Se eu for para nebulização, que é o mais comum, né? Salbutamol geralmente de 10 a 20 gotas, que é de 2,5 a 5 miligramas, e o fenoterol também de 10 a 20 gotas. Né? Também faço uma nebulização, que geralmente dura 10 minutos, descanso 10 minutos, faço outra, descanso 10 minutos, faço outra. Na prática, a gente acaba fazendo uma atrás da outra, se não houver contraindicações ou sinais importantes de reação à medicação beta-2 agonista, como taquicardia, sudorese importante. Então está tudo tranquilo, o problema é realmente a dispneia, a sibilância, ele está ainda sibilando muito, está muito dispneico ainda, eu posso ir fazendo uma nebulização atrás da outra. Então, se o paciente tem a bombinha de salbutamol, você vai fazer de 4 a 8 puffs a cada 20 minutos na primeira hora, depois você espaça isso para cada 4 a 6 horas. Se é por nebulização, você vai fazer de 10 a 20 gotas, geralmente dura 10 minutos, intervalo de 10 minutos, então 3 nebulizações em 1 hora. Isso serve para o salbutamol e o fenoterol. Nas crises moderada a grave, eu posso acrescentar o anticolinérgico, que é o brometo de hipatrópio, que é o que a gente tem aqui no Brasil, tanto como
com dispositivo dosimetrado, também 4 a 8 puffs, semelhante ao salbutamol, eu faço associado, faço um, depois faço outro, né? Ou nebulizado, com 30 gotinhas do atrovente. Então eu associo as 20 gotas de salbutamol com 30 gotas de atrovente, ali em 3, 5 ml de soro, né, e nebulizo nas crises de asma moderada a grave. Então essa associação aí, esses são os broncodilatadores, os salvadores da vida do paciente, né, com crise de asma em curto intervalo de tempo. Salbutamol, fenoterol e brometo de ipatrópico, que é o atrovente. Claro que salbutamol ou fenoterol. Geralmente eu tenho um dos dois na minha emergência, associo ao brometo de ipatrópico, faço 3 nebulizações ou 3 esquemas de dosimetrados, como eu falei, ok? Aí você está vendo o salbutamol, ó, tanto em dispositivo dosimetrado, bombinha, como em gotas para nebulização. Você está vendo o fenoterol, o Berotec ainda tem para dispositivo dosimetrado, não tem mais para gotas, mas tem o fenoterol em gotas para a gente fazer nebulização também, né? Quando administrado em aerosol dosimetrado, como eu falei, as doses são de 4 a 8 jatos, com intervalos de 15 a 20 minutos entre elas, e posteriormente a gente vai fazendo a cada 4, 6 horas, ok? Quando nebulizado, de 15 a 20 gotas, né? De 10 a 20 gotas, como eu falei, do mesmo jeito. Aí é um nebulizador oral. Aqui é uma questão interessante, existe também a terbutalina, né? A terbutalina que pode ser feita subcutânea, assim como a adrenalina também pode ser feita subcutânea, ou o salbutamol, ou a própria terbutalina, que pode ser feita por via endovenosa. Esses dispositivos, essa forma de utilização das medicações broncodilatadoras, elas são de exceção para quando o paciente ele realmente não tem condições nenhuma de fazer a via inalatória, mas geralmente os pacientes estão entubados e vão receber via inalatória a partir de um dispositivo ligado ao ventilador mecânico. Então, dificilmente você vai usar terbutalina, ou adrenalina, ou salbutamol, seja subcutâneo, seja endovenoso, ok? Mas é uma alternativa. A via oral para beta-2 agonista, ela não é indicada porque tem maior efeito colateral e uma eficácia menor. Aqui você está vendo o atrovente, como eu falei, pode ser utilizado na asma moderada a grave, tanto com bombinha como com nebulização, como eu falei. E o corticoide? O corticoide faz parte também da terapêutica, que deve ser feito precocemente, porque ele demora um tempo para agir. Ele vai diminuir o processo inflamatório, lá desencadeado pelos eosinófilos, pelos neutrófilos, pelos mastócitos. Então, essa é a função do corticoide, diminuir a inflamação da crise de asma. Ele demora em média 6 horas, por isso quanto mais rápido você fizer, mais rápido ele vai começar a fazer efeito e mais rápido você vai conseguir liberar o seu paciente, ok? Corticoide pode ser por via oral ou endovenosa, não há vantagem de uma administração, uma forma de administração em relação à outra, as duas formas são equivalentes, mas obviamente pacientes muitas vezes mais graves que precisam de intubação, que estão na UTI, acabam usando corticoide EV como metilprednisolona de 60 a 125 mg a cada 6 horas nos casos mais graves. Então, nos casos mais graves eu acabo usando doses maiores. De uma forma geral, nos casos moderados ou leves, uma dose relativamente baixa, prednisona 40 mg e os seus equivalentes a cada uma vez ao dia, é suficiente durante 5 dias para a maioria dos quadros, ok? Aqui a metilprednisolona, a hidrocortisona, a prednisona, que são exemplos de corticoides utilizados na crise de asma. Elas aceleram a recuperação pulmonar, reduz a necessidade de internação, diminui o risco de crises fatais e, obviamente, diminuem recaídas, diminuem novas crises posteriormente. É interessante que alguns pacientes, principalmente pacientes graves, a gente vai começar a entrar na terapêutica de pacientes graves. Aquele paciente que eu fiz broncodilatador, beta-2 agonista, associei atrovente, já fiz a dose de corticoide, né? Você vai ver mais à frente que eu pude até na emergência fazer o sulfato de magnésio e ele continua piorando, é entubado, leva para UTI, muito broncoconstricto, muita resistência. Uma das coisas que pode estar acontecendo é a não resposta ao corticoide. Isso acontece em alguns pacientes por conta
de uma alteração nessa enzima, a enzima deacetilase, né, que é crucial para esse efeito anti-inflamatório. Para esses pacientes eu preciso aumentar a dose de corticoide. Professor, eu doso essa enzima? Não. Você não vai dosar enzima nenhuma. Você vai entender o seguinte conceito. Se o paciente não melhora com a dose basal de corticoide, 40 mg de prednisona ou os seus equivalentes, endovenosos ou não, com um broncodilatador, o paciente precisa ser entubado, vai para a UTI, ou seja, é uma asma grave. A asma grave geralmente predispõe doses maiores de corticoide, podendo chegar até 320 mg por dia de metilprednisolona, obviamente dividida em 3 a 4 tomadas. Ok? Então, paciente com asma grave que vai para a UTI, doses mais altas de corticoide. Pode fazer doses mais altas, porque esses pacientes geralmente são mal respondedores a corticoides e precisam de uma dose mais alta para a sua ação. Então, além da corticoterapia, além da broncodilatação, que é uma broncodilatação direta, seja por bloqueio, por a ativação do receptor beta-2 agonista, que é um broncodilatador, ou por inibição da acetilcolina, inibindo a vasoconstricção, eu posso usar também o sulfato de magnésio, que é um bloqueador de cálcio, né, que impede a contração do músculo liso. Então, nos casos de asma moderada grave, eu posso fazer 2 gramas de sulfato de magnésio, né, 2 gramas de sulfato de magnésio, principalmente naqueles pacientes que não respondem à terapêutica depois de 1 hora. Eu diluo 2 gramas em 200 de soro e corro ali em 40 minutos, 1 hora. Certo? Se tiver disfunção renal, o sulfato de magnésio é contraindicado. Mas eu falei de broncodilatação, falei de corticoterapia. Lembra que nos casos graves, o paciente vai para a UTI, ele vai fazer doses mais altas de corticoide e o sulfato de magnésio é importante, principalmente para aqueles pacientes que não respondem à terapêutica na primeira hora. 2 gramas diluído em 200 de soro para correr em 40 minutos. Ok? E aí, critérios de internação, a gente já sabe quando tiver critérios de risco de asma grave. Então, falha na resposta inicial, um pico flow muito baixo, uma hipoxemia significativa, uma hipercapnia importante. Então, sinais de gravidade, obviamente, são sinais de internação hospitalar. O paciente é grave, evolui, não responde na emergência, precisa ser entubado, é uma intubação de sequência rápida, usando fentanil, usando ketamina, se tiver, usando roncurônio, ou seja, eu faço intubação de sequência rápida. Esses pacientes são intubados, são pacientes difíceis de ventilar porque eles têm uma grande resistência ao fluxo aéreo. Então é muito importante que os parâmetros iniciais do ventilador mecânico sejam parâmetros protetores, né? Um volume corrente baixo, no máximo 6 ml por quilo, muitas vezes eu faço até mais baixo, 4 ml por quilo. Um tempo expiratório prolongado, eu tenho que diminuir o volume minuto. Ou eu diminuo a frequência respiratória ou eu diminuo o volume corrente. O volume corrente já está bem baixinho aqui, ó, 6 ml por quilo. Então, muitas vezes é diminuindo a frequência respiratória com um tempo inspiratório curto para dar tempo, né, do paciente esvaziar o seu pulmão, né? Nesses pacientes eu posso até permitir, como eu tenho frequência respiratória baixa, para evitar auto-PIP, para evitar aprisionamento aéreo, eu permito até uma hipercapnia, eu posso chegar a PaCO2 de 80 nos pacientes intubados, desde que o pH não esteja menor que 7,2. Ok? E muitas vezes esses pacientes precisam estar bem sedado, RAS -5 e com bloqueio neuromuscular, no máximo por 48 horas. Lembra que o bloqueio neuromuscular às vezes é importante para ventilar esses pacientes nos primeiros dias, mas associado a doses altas de corticoide, que a gente vai fazer nesses pacientes que estão na UTI, essa combinação é altamente miopática e pode causar importante comprometimento na hora da retirada desses pacientes do ventilador mecânico. Alguns dispositivos extracorpóreos podem ser utilizados para fazer uma ventilação protetora, muito pouco utilizado na prática, mas um estudo de corte de 2023 que avaliou 13 mil pacientes, mais de 13 mil pacientes em insuficiência respiratória aguda grave por conta de asma, mostrou que a oxigenação extracorpórea, o ECMO, foi associada a uma menor mortalidade. Ou seja, diminuiu a mortalidade e, obviamente, aumentou custos hospitalares, porque é um dispositivo caro.
ok? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que se o paciente chegou na UTI, ele vai precisar de doses mais altas de corticoide. Isso é importante, doses mais altas de corticoide. Outra coisa que eu quero que vocês pensem, eles podem ter, além da broncoconstricção, muito muco, formação de rolhas de muco. Então, esses pacientes também vão precisar de uma broncoscopia com um lavado brônquico, para tentar tirar esses plugs. Então, foi para a UTI, está difícil de ventilar, mesmo com o paciente em RAS-5, bem sedado, e utilizando bloqueador neuromuscular, está difícil de sedá-los, está difícil de ventilá-los mesmo assim, faz uma broncoscopia, aumenta a dose de corticoide, ok? Essa é o esquema. E óbvio, sempre que não houver resposta, procura diagnósticos diferenciais. Será que tem um pneumotórax? Será que tem um TEP? Será que tem um pneumomediastino, uma pneumonia que eu não vi? Então, dá uma olhada de forma importante. Existem terapias adjuvantes, professor, que podem ser utilizados. Sulfato de magnésio a gente já falou, quando utilizar, né? Na primeira hora, não respondeu na primeira hora, o sulfato de magnésio é dose única. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu nunca vi ninguém sair ou melhorar definitivamente por conta do sulfato de magnésio. O broncodilatador tem o beta-2 agonista e o anticolinético tem potências muito maiores do que o sulfato de magnésio, é um adjuvante realmente. A aminofilina não se usa mais, a adrenalina intramuscular ou subcutânea também extremamente proscrita, a não ser naqueles pacientes que estão em crise de asma por uma anafilaxia, e a adrenalina ganha importância, mas de uma forma geral não. A ketamina a gente acaba utilizando na intubação pela sua ação broncodilatadora, mas ninguém sabe ao certo qual a diferença que isso faz para os desfechos duros, como mortalidade, né? O heliox seria a troca, né? O oxigênio junto com hélio, que é um gás de menor densidade, que poderia ter uma fluidez melhor para esse brônquio constricto. Também uma alternativa muito pouco utilizada, na realidade, na prática não se usa. O que a gente pode adicionar aqui é o alotano e isoflurano, que são dois anestésicos inalatórios, broncodilatadores, que podem tentar ajudar aí nesses pacientes que não respondem a doses altas de corticoide, não respondem a broncoscopia com lavado, que essas duas aqui são as duas grandes medidas para os pacientes em crise, obviamente, de asma grave, ok? A orientação da alta, pós-alta da asma é feita de uma forma muito criteriosa, organizando as medicações e principalmente montando um plano de ação com o paciente. Como é que esse paciente ele vai agir ao menor sinal de crise? Quantas bombinhas, quantos puffs ele pode fazer, né? O que é que está associado, existe uma infecção associada, ele está doente, além da crise de asma, existe uma patologia de base. Então, tudo isso é importante que se tenha de forma muito bem criteriosa com o paciente, porque entendam uma coisa, um dos fatores que pioram o prognóstico no paciente em crise de asma é a não identificação da sua sintomatologia. O paciente ele vai se adaptando com aquela dispneia, com aquele desconforto respiratório e muitas vezes ele não percebe que ele está pior. Então a percepção, a autopercepção é extremamente importante, ok? Então isso aí foi de uma forma pormenorizada, né? Então se você observar esse vídeo, essa aula de forma detalhada, estudá-la, pode colocar aí na velocidade 1,5, 2, não tem problema, mas pega as informações que você vai conseguir definitivamente tratar o seu doente com crise de asma na emergência e vai salvar vidas na sua prática clínica, ok? Dá uma seguida aí no canal se você achou que o vídeo foi interessante, né? Ativa as notificações e a gente vai aí cada vez mais postando vídeos. O próximo será a descompensação da DPOC, uma aula relativamente semelhante à de asma. Depois a gente vai com tromboembolismo pulmonar, a gente vai ter uma série de aulas só sobre ventilação mecânica. Então vamos tentar aí trazer para a prática clínica definitivamente o que você precisa saber para tratar os seus pacientes, tá bom? Então agradeço a todos e a gente se vê no próximo encontro.